Louvado seja o santo nome do nosso Deus, pelo privilégio de poder estar aqui, pela graça do Senhor derramada sobre nós, pelas misericórdias dEle, que é a causa de não sermos consumidos. Temos motivos de sobra para agradecer o tempo todo a este Deus maravilhoso. Espero que seu coração esteja sempre regozijante nele, sempre, independente de circunstâncias, independente de qualquer coisa. Que a graça do Senhor esteja com todos. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Temos diante de nós um grande ensinamento. Um grande ensinamento do apóstolo Paulo, onde ele escrevendo à igreja da Galácia, em alguma altura, ele precisou disciplinar aquele povo da igreja da Galácia. Um povo que estavam desvirtuando da fé, que estava adicionando coisas na fé verdadeira e deturpando-a, mesclando com outras coisas que não era vida. E a ideia de Paulo aqui é exatamente nós mantermos uma consistência em Cristo. Mantermos uma consistência em Cristo. Este é o nosso tema. Para que mantenhamos esta consistência, Paulo nos traz cinco respostas. Ele faz 5 perguntas para que tenhamos retoricamente dentro de nós 5 respostas. Espero que você entenda o que o próprio Espírito quer falar com você nesta noite. Vamos ao texto, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quem? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Já estamos na segunda pergunta. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Mas espera aí, vocês começam no Espírito e a uma certa altura da sua fé, da sua caminhada, da sua estrada em Cristo, com Jesus e tudo mais, você prefere deixar aquele caminho saudável e caminhar pelo seu próprio, ou seja, pela carne? Complicado isso, né? 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Vocês sofreram em prol do Evangelho, vocês foram chicoteados, os seus próprios patrícios discriminaram vocês, e agora, tudo que vocês sofreram, tudo isso foi em vão? Olha que pergunta. Se na verdade foi em vão, e agora, o que vocês vão fazer da fé de vocês? Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da graça? Os milagres que em nossas vidas foram despejados, foi pela pregação da lei? Foi por Moisés? Ou foi pela graça? Olha só essas perguntas. Essas perguntas respondidas em nosso ser, essas respostas do nosso ser interior podem mudar a nossa vida por completo.
podem mudar a nossa vida por completo. Gostaria que vocês curvassem as cabeças de vocês. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Te damos graças, ó Deus, pelo teu Espírito, pela tua palavra, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua paciência, ó Deus, em nos esperar, em nos ensinar, em nos corrigir. Obrigado, ó Deus, pela tua longanimidade, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, nós queremos aprender de ti. E acima disto, ó Pai, botar em prática tudo aquilo que o Senhor tem dito, que o Senhor tem ensinado, e que tudo isso venha redundar para a glória do teu nome. Este é o nosso pedido, este é o meu pedido, e além disto, eu te peço que o Espírito de Deus venha falar com cada um de nós. Louvado seja o teu nome, me conduz para a tua graça, ó Deus, no teu Espírito, para falar de ti. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Consistência em Cristo. A vida humana, ela precisa responder a um propósito divino. Às vezes nós vivemos aquém do propósito original de Deus. Muitas vezes nós queremos viver bem, viver em paz, viver alegres, viver literalmente sem medo. Nós queremos tudo isso. Nós queremos tudo isso, e isso é bom, é saudável, e é uma proposta divina para mim e para você. Às vezes nós precisamos lembrar que nós já passamos da morte para a vida, da morte para a vida. Esta vida deve ser vivida em certeza, no nosso andar, no nosso caminhar. Deve ser vivida em certeza, no amor, em amor, na paz de nosso Deus. Deve ser vivida de fé em fé, deve ser vivida de graça em graça, de justiça em justiça. Pois somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a tônica do Evangelho. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou você tem alguma dúvida acerca disto? Que Deus não te entregou pelo Calvário, pelo sangue derramado, a vitória. Eu não tenho dúvida disto. Ser consistente é de fato a proposta do Evangelho. Essa vitória não acontece com a implantação de um chip na nossa mente, dotada de, ou gravada o Evangelho nele, ou que o Evangelho esteja gravado nesse chip. Não é implantado na vida dos incrédulos, não. Nós temos aí a inteligência artificial, que através dela, os homens fazem coisas mirabolantes. Eu tenho certeza que nós, se fizéssemos uma implantação de um chip, com o Evangelho gravado numa inteligência artificial, só saía coisa boa. Mas não é assim que funciona. A pregação da fé só pode ser recebida, aconchegada, experimentada em nosso coração, em nossa vida, em nosso ser, somente pela própria fé, somente pela graça em Cristo Jesus. Caso contrário, negativo, esquece. Então, para que encontremos esta resposta, não no cristianismo. O cristianismo também faz parte do pacote que gera morte, como religião. Não na religião, mas em Jesus. Nós precisamos encontrar em Jesus. Encontrar sim no Evangelho conforme Jesus, no Jesus conforme o Evangelho.
É exatamente neste ponto que nós encontremos tudo o que precisamos para viver esta vida vitoriosa. Não é diferente de nada. Porque o Evangelho, segundo Romanos capítulo 1, versículo 16, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro, o judeu, também o grego. Porque a justiça de Deus se revela pelo Evangelho, se revela pela graça, de fé em fé, de graça em graça. E no entanto, se eu entendo isso, se eu pratico isso, se eu sou consistente em Cristo através da fé que Ele mesmo implantou em mim, a vitória é certa, é garantida. E eu contextualizo esta mensagem dizendo a você que Paulo estava totalmente chocado quando ele escreveu aos irmãos da Galácia. Tinha ali Pedro, tinha Barnabé, que estavam ali com os gentios, que estavam comendo, eles comiam, eles bebiam, eles se alegravam com os gentios. De repente, Pedro e Barnabé ficou sabendo que lá da igreja de Jerusalém, o próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus, que presidia a igreja de Jerusalém, enviariam 3 líderes. Quando Pedro e Barnabé ficou sabendo disto, eles ignoraram aqueles que estavam à sua volta. Eles ignoraram, querendo fazer média com o pessoal da fachada, com o pessoal da religião, com o pessoal lá do clero papal, com o pessoal da exterioridade, com aquilo que é casca. Ele queria fazer média com esse povo. Antes deles chegarem, como já foi dito, eles comiam, eles bebiam, eles se alegravam juntos com os irmãos daquela comunidade. Mas depois que eles chegaram, meu Deus, eles começaram, Pedro e Barnabé, começaram a excluir, começaram aquele culto, a exclusividade. E Paulo, ele repreendeu os 2 e os demais que estavam juntos, publicamente. Pedro, você está sendo hipócrita. Barnabé da mesma forma. Pedro, você viveu tantas coisas boas no Evangelho, você viu milagres, você viu o poder do Senhor. Agora você está pensando que é por Moisés, que é pela lei que as coisas estabelecem. Que as coisas estabelecem, não é por Moisés, não é pela lei, não é pela circuncisão. Não é. Você também, Barnabé, uma pessoa importantíssima. Você foi uma testemunha contemporânea de Cristo, agora com essas atitudes. Meus irmãos, é muito difícil quando a igreja chega nesta situação de exclusivismo, de exclusividade. É exatamente isto que Paulo está tratando. É exatamente isso que Paulo está cortando para que não viesse a crescer no meio da igreja de Deus. É exatamente isso. Vamos voltar aqui no versículo 11 do capítulo 2. Olha só o que diz. Uma página atrás. Quando, porém, Cefas aqui é o próprio Pedro. Cefas significa pedras, fragmentos de pedra em aramaico. Quando ele veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face. Ou seja, Paulo o resistiu face a face, porque se tornara repreensível.
Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, comia com os gentios, repito, ele comia com os caras na mesma mesa. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio apartar-se, temendo ser julgado. Exatamente, julgado pelos da circuncisão, pelos da lei. Você está pensando que é só Pedro, que é só Barnabé que passou por isso? Às vezes nós fazemos isso. Você tem a dúvida disso? Dá uma olhada ao seu redor e faz uma introspecção. Faça uma introspecção. Faz com que esta retroação, que um dia deveria ter começado pelo poder da cruz e explodido dentro de nós, faz com que esta retroação seja notória em sua vida e eu na minha vida, para que venhamos a entender ou identificar em que ponto estamos. Aonde estamos? Meu Deus, é perfeita a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta, divide ossos e medulas, alma e espírito, e ela é capaz de discernir os propósitos do coração humano. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é perfeita. Ela nos lava, ela nos limpa, porque eu repito, a palavra, o evangelho é o poder de Deus para me salvar, para te salvar, salvar todo aquele que crê na loucura da pregação. Na loucura da pregação. Então alguns judeus não tinham entendido que o fim da lei é Cristo, o fim da lei é a cruz do Calvário. Em Cristo se deu o fim da lei. A lei serviu de aio, ela serviu para apontar Jesus até que ele viesse. Porque a lei, ela sempre foi enferma para me salvar e para te salvar. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de mim nem de você. É dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos criados como um poiel de Deus, como um poema, como um poema de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Versículo 9. De Efésios capítulo 2, nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para executar toda boa obra, e nele não há acepção de pessoas. Então Paulo, exatamente isso, ele via tudo aquilo que ele tinha ensinado sendo anulado. Eles começaram a anular tudo aquilo que ele havia ensinado. Haviam trocado, porque achavam que tinha uma magia ali em Israel. Porque achava que só de estar ali, aquela vibração daquela cidade, aquelas questões todas, as coisas construídas, só de estar ali havia uma certa espiritualidade diferente. Então eles cultuavam um lugar. Eles cultuavam tudo isso. Agora, eles estavam livres do peso do juízo. Livres do juízo sexista. Aquele juízo que faz
das questões sexuais algo nula. Eles banalizavam essas questões da mesma forma, sendo que Deus nos criou saudáveis para procriarmos com responsabilidade. E eles banalizavam isto. Eram coisas terríveis. Eles estavam livres para não serem teleguiados pelas trevas, mas eles queriam voltar aos rudimentos do mundo. Eles queriam voltar. Outra proposta do Evangelho é a liberdade. Foi para termos liberdade que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi para termos liberdade. Agora, Paulo, além de ter visto o seu esforço sendo reduzido, ele estava combatendo o reducionismo. Como que você reduz o poder de Deus pelo Espírito dentro de você? Voltando aos rudimentos da lei. Como? Ele combatia exatamente esse reducionismo. Ele dizia, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Vamos aqui para o capítulo 5, por favor. Olha só que coisa maravilhosa. Capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo, a jugo de escravidão. Não. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, e todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você passar pelo fio da navalha, através da circuncisão, uma coisa você vai ter que fazer: cumprir toda a lei. E ninguém deu conta, senão Jesus. Então nós temos aqui, para que não ponhamos outra vez a julgo de escravidão, temos a primeira pergunta com a resposta do próprio Paulo. Capítulo 3, nosso texto base, versículo 1, diz o seguinte: quem fascinou você mais do que Jesus, em outras palavras? Quem fascinou você mais do que Jesus? Quem tirou vocês do foco do Evangelho? Quem? Como se Paulo estivesse perguntando. Quem foi que tirou os olhos de vocês do significado da cruz, que é amor, que é perdão, que é graça? Quem foi? A cruz é para aqueles que têm esperança e fé para entrar no paraíso de Deus, para entrar na graça de Deus. A cruz é exatamente para isso. Aquela obra salvífica foi exatamente para isto. Ele não derramou o seu sangue em vão. Não. Na cruz, uma nova família é formada. Uma nova família é formada. João capítulo 19. Aos pés da cruz, a mãe de Jesus ali, naquela ocasião, Jesus disse, olha, dizendo para o discípulo amado, eis aí o teu filho. E disse para o discípulo amado, para João, eis aí a tua mãe. Ou seja, ali tudo ficou nivelado. Eu sou seu irmão, você é meu irmão. Na cruz tudo foi resolvido. Somos inseridos numa única família, a de Deus. Este é o poder da cruz. Este é o poder da cruz. Na cruz, a angústia humana é tratada pelo Espírito, eliminando a vontade de morrer, de se suicidar. Quando eu deixo o Espírito trabalhar o meu coração, Ele me traz vida. E vida em abundância.
e vida em abundância. Quem tirou os olhos de vocês da consciência da cruz? Quem? É a pergunta de Paulo aqui no capítulo 3, versículo 1. Quem? Quem colocou algemas em vocês ao invés de liberdade? Já não eram livres em Cristo? Já não eram livres? Se já estamos crucificados com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, ponto, a vitória é certa. Não estou brincando, não estou brincando, tenho certeza que você sentado aí também não, tenho certeza que você espera a cura de Cristo, você espera esse amor, você espera esse perdão, esta misericórdia, esse invólucro da graça, esse poder que estronda tudo e todos, tenho certeza. A cruz é a demonstração de que Jesus veio para servir, não para ser servo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esse é o nosso Deus, poder puro. Quem vos fascinou a tirar os olhos de Jesus? Quem? Pois o que é tesouro diante dos homens é tolice diante de Deus, é pura vaidade. O segundo, o Espírito de Cristo se derrama sobre a lei ou sobre a sua fé? Versículo 2, o Espírito de Cristo derrama sobre a lei ou sobre a fé, ou sobre a sua fé? Responda essa pergunta, para que você viva. Ele se derrama quando Moisés dá as tábuas da lei, exatamente as tábuas, aquela ilusão de salvação, ou quando alguém enxerga Cristo em um Jesus crucificado, ou quando enxerga o Salvador em Cristo Jesus. E agora, o que você vai fazer com esta mensagem ministrada? Você vai sair da mesma maneira na qual entrou? Não tem como, não tem como. Foi diante de Moisés, ou seja, diante do monte Sinai, o monte do espírito do medo, ou pelo Espírito Santo, que te convenceu da justiça, do pecado e do juízo? Foi diante de quem? Foi sob a sombra da lei, ou sob a sombra, ou sob a luz da graça? Ou sob a luz da graça, quando ao ouvir, vem aquele constrangimento maravilhoso, e eu caio, prostrado aos pés dele, sem força para nada, completamente rendido aos pés de Cristo. Este é o nosso Deus. Foi ameaçado pela lei ou pela chama do Espírito da graça, o Espírito da ressurreição, o Espírito do perdão? É a pergunta do versículo 2.
É para nós respondermos. Se não responder agora, tarefinha de casa para todos. Tarefinha de casa. Terceiro versículo: qual é a loucura de começar no espírito e terminar como um carnívoro? Que loucura é esta? Você começa vislumbrado. Primeiro amor. Muda o curso de vida e se torna um carnívoro, ou seja, um alimentador de carnes. Misericórdia. Sim. Começa como um querubim e termina como uma hiena, toda raivosa. Começa também como um arcanjo e depois não sabe nem para onde vai. Complicado isso. Não tem firmeza, não tem consistência. Não podemos ser assim, temos que ser firmes. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Começa na alegria da libertação de Deus, depois se transforma num santarrão adoecido. Qual é a loucura de começar no espírito e terminar como um cão raivoso? Olha só. Por não controlar os seus próprios vícios. Exatamente, em outras palavras, o que ele está dizendo no versículo 3. Você começa bem, começa na graça, depois esquece a graça e cultua as parafernálias da vida. 4. Toda renúncia e sofrimento pelo Evangelho foram em vão. E agora? Tudo que você viveu até aqui foi por nada? Aos 20 anos de caminhada, chega num ponto de olhar para trás como a mulher de Ló e contemplar as coisas, e esquece do alvo. E agora? Meu alvo é Jesus, eu tenho certeza que o seu também. Não temos tempo para olhar como a mulher de Ló olhou e virou aquela estatuazinha de sal, toda bonitinha lá no deserto. Não olha. Ela olhou. Infelizmente. Se para mim o viver não for Cristo e o morrer não for lucro, sem essa retroalimentação existencial que surge da ressurreição, se eu não tiver a força sinérgica, a força que vem do Espírito de Deus, a força que faz de mim um vencedor, que faz com que eu levante todos os dias com fé no coração, a ponto de desbravar todos os obstáculos, essa sinergia, essa conectividade com Jesus, se eu não tiver isto no meu espírito, na minha existencialidade, se eu não me alimentar dessa consciência de que eu não nasci em vão, se eu não entender que eu não devo olhar para as coisas que ficaram para trás, não como um psicopata, e sim como alguém que crê na caminhada com Cristo, e que não tem necessidade de olhar para os cadáveres que ficaram. Se eu não viver na consciência de que eu não nasci para esquecer essas coisas que ficaram, meu Deus, estou perdido. A resposta para tudo isso é: se eu não entender que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e as demais coisas como já foram ditas, eu não sirvo para ser filho de Deus. Eu não sirvo para ser filho de Deus. Te dei um monte de indagações, um monte de perguntas. Na verdade, eu vim para me tornar parecido com Jesus.
nele não tenho retrocesso. Nele não tenho. Eu vim para completar a carreira e guardar a fé de forma convicta. De forma convicta. Eu vi uma reportagem hoje, eu não sei se vocês viram no Globo Rural, acerca das abelhas, que elas ficam nas cidades, fazem as suas casinhas, suas colmeiazinhas e tal, nas árvores, e beleza, e procriam. Achei aquilo tão maravilhoso, e uma coisa me chamou a atenção de uma forma tremenda. Eu achei extraordinário aquilo que eles disseram acerca das abelhas. Quando ela vai sair, a primeira vez para buscar os pólen nas flores da vida, ela sai de costa da casinha dela, sai de costa e fica filmando, ou seja, gravando a entrada da casinha dela, ou seja, da colmeiazinha ali, para sempre voltar para aquele lugar. Não é isso, Viviane? Para sempre voltar. Elas viajam, elas buscam os seus alimentos, mas sempre voltam para a sua casa. A ideia básica é, se Cristo já te impactou, se Cristo já fez de você um vencedor, já fez de você aquele que herdou a vida eterna, por que ou para que olhar para trás? Sendo que você já conhece o caminho, sendo que você já sabe que Deus já preparou a nossa morada eterna. Para que olhar para trás? Para que olhar para os rudimentos do mundo? Não tem necessidade. O fato é que quanto mais eu vou adiante, mais eu tenho razões para prosseguir. Mais eu tenho razões. E o quinto e último, para finalizar, os milagres do Espírito são pela lei ou pela fé? Aqui, Paulo, retoricamente, nos induz a pensar e a responder. Os milagres que recebemos todos os dias, como? Foi pela lei mosaica ou pela fé que recebemos? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, hoje, apesar das loucuras e infantilidades nossa, aquele que manifesta o céu como graça, porventura faz isso por causa da obediência de Moisés, ou seja, ou pela obediência da religião, no caso aqui o judaísmo, ou pela palavra da fé, lembrando que eles não tinham o que nós temos, o cânon. Eles eram os agentes que estavam sendo usados para escrever a palavra. Era pela fé, meu irmão. Não era por outra coisa. Era pela fé que eles viviam. Somente pela fé. E eu concluo. A pregação da fé verdadeira só tem sentido em Cristo. Só em Cristo Jesus, porque o fim da lei é Cristo. Quando você fica arraigado na lei mosaica, você está sendo enganado por você mesmo, porque não é isso que a palavra ensina, ou pelos outros, ou você bebe em alguma coisa de alguém, menos da palavra. A graça faz de mim um santo, no sentido de ser separado por Deus e para Deus. Santo é aquele que dá o seu fruto naturalmente em amor. O santo dá o seu fruto naturalmente em amor. Esse que é santo derrama amor. Ele está sempre cheio do Espírito. Esse é espontâneo cumpridor de tudo que é bom em Cristo Jesus. Ele vive espontaneamente cumprindo um propósito.
propósito de vivermos pela fé e recebermos tudo aquilo que Ele preparou para nós aqui e na vida do porvir. Vocês entenderam? Espero que sim. Espero que o Espírito Santo esteja falado em seu coração, que nós não fiquemos nos rudimentos do mundo, não fiquemos arraigados na lei, e sim na graça. Amém? Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos pela Tua palavra, nós te damos graças por tudo, te louvamos porque a Tua palavra nos ensina, nos direciona, nos salva, nos livra, nos limpa. Te agradecemos pela vida que em Ti herdamos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque hoje eu tenho certeza que houve renovação, que houve um espírito de perseverança sendo trabalhado nos corações daqueles que estavam olhando para trás, ou até mesmo retrocedendo da fé que um dia o Senhor plantou em nosso coração. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Eu te peço em prol da vida de cada um aqui, Senhor, de cada família aqui representada, que o Senhor venha ser o Deus de cada um, o poder de cada um, a vida de cada um, que cada um venha ter a consciência que sem o Senhor nada somos, e sem o Senhor nada podemos fazer. Sabemos que pela graça nós fomos salvos, ó Deus. Isso não veio de nós, é um dom que o Senhor nos encheu, nos deu, nos gratificou. Isso não vem de nós, é um poder que o Senhor nos deu, é um dom que o Senhor nos deu. Não vem por obras, para que ninguém se ensoberbeça, ó Deus. Por isso eu te peço que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui entrou nesta noite. Te agradeço em nome de Jesus, para a glória do Senhor.